A paz do Senhor, meus irmãos, seja bem-vindo ao canal EBD Tessalônica. Quem vos saúda neste momento é o seu irmão em Cristo, pastor Davi Donizete da Costa, residente na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, conhecido nas redes sociais como Davi Costa. Louvado seja Deus, aleluia. Nós estamos estudando o terceiro trimestre da nossa escola bíblica dominical deste ano de 2023. E nós usamos aqui a lição da Betel, editora Betel, que é a qual traz o título Profetas Menores do Antigo Testamento. E nós já falamos sobre profeta Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonia, Ageu. E estamos agora diante da lição número 12, que fala sobre o profeta Zacarias. Zacarias nos apresenta aqui, vivendo hoje sem esquecer das promessas para o futuro. Glória a Deus, pois o livro do profeta Zacarias é semelhante ao Apocalipse, pois muitas visões que a qual Deus mostrou para o profeta Zacarias. Muito bem. O nosso textuário diz assim: e eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no seu nome, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias capítulo 10, versículo 12. A verdade aplicada diz: o cristão deve ser um instrumento de Deus para consolar e encorajar outros em tempos de perplexidade e aflições. Essa é a verdade prática ou a verdade aplicada na nossa versão da Betel. Muito bem. Nós temos uma leitura bíblica em classe, que também na nossa lição é texto de referência, que está no capítulo 1 de Zacarias, versículo 1, 2, 3 e 4. Nós não vamos ler também para que esse vídeo não fique muito prolongado. E nós vamos aqui deixar nesse vídeo uma videoaula de apenas o primeiro tópico da lição 12 do terceiro trimestre de 2023. Canal EBD Tessalônica, que é um canal novo, e eu quero pedir a sua cooperação para você assistir esse vídeo até o final. Deixe o seu like abençoado, e se você sentir de Deus, se inscreva também nesse canal para ajudar no crescimento desse canal. Muito bem. A nossa introdução, que é a qual eu costumo dizer que a introdução ela é um ato introdutório, ou a introdução ela se torna numa preparação. Eu não costumo fazer muito comentário na introdução, mas só ler. Diz assim: Zacarias foi uma voz profética para trazer ânimo e vigor para todos que se achavam desanimados. Sua profecia é um chamado ao arrependimento, é uma palavra de esperança mediante ao sincero arrependimento. Observamos aí que a introdução já nos preparou para nós podermos entrarmos no assunto que é a qual nós vamos abordar no decorrer deste tópico número 1 da lição 12 do terceiro trimestre. Muito bem. Antes de entrarmos aqui no subtópico 1 do tópico 1, tem um texto que antecede o subtópico 1, ou melhor dizendo, o ponto 1. Tem um texto que antecede o ponto 1. Fala sobre o cenário do profeta Zacarias, né? Qual que era o cenário do profeta Zacarias? O que o profeta via? O que ele contemplava entre o povo de Judá? Qual era a posição que, através da sua visão profética, ele via entre o povo? Ele via uma visão de hipocrisia, né? O povo de Judá estavam hipócrita, puxando somente para o seu próprio lado. Mas aí veio o profeta Zacarias
assim como o profeta Zacarias, o profeta Ageu, eles motivou a completar a edificação da casa do Senhor, que aconteceu no ano 516 antes de Cristo. Porque ele viu aquela hipocrisia do povo de Judá, que primeiramente cuidava dos seus próprios interesses, cuidava da sua própria casa e não cuidava da casa de Deus, né? Precisava ser reconstruído. Então observamos que muitos judeus, eles continuaram na Babilônia. Por que eles continuaram lá? Porque ao ser levados lá como cativo, eles conseguiram ali construir a sua vida naquele lugar. Eles conseguiram criar ali um estilo de vida que a qual, quando chegou o momento de eles saírem, alguns ficou lá. No entanto, os que voltaram depois de vencido, os que voltaram depois de vencido o desânimo, o que aconteceu? Trabalharam aplicadamente na edificação do templo em Jerusalém. Muito bem. O profeta Zacarias não somente os motivou, mas também lhe deu uma visão dos propósitos de Deus para depois da restauração da casa do Senhor. Significa que o profeta Zacarias, além dele motivar o povo a voltar a se dedicar na construção do templo, ele também trouxe uma palavra de esperança, né, que a qual é sobre o propósito de Deus para depois da restauração da casa do Senhor. Ele motivou o povo e trouxe aquela palavra de esperança. Só após ser construída a casa de Deus, as promessas de Deus irão se cumprir nas vossas vidas. Amém? Muito bem. Vamos aqui agora para o ponto 1, que fala conhecendo um pouco mais o profeta. Quem era o profeta Zacarias, né? Zacarias foi um dos profetas da restauração. Ele era filho de Baraquia e neto de Ido, né? Pertencia à tribo sacerdotal. Ele pertencia à tribo sacerdotal e ele foi contemporâneo de Ageu. Observamos que ele em Esdras capítulo 5, versículo 1 e versículo 6 e 14, tendo sido chamado para ministério profético, ainda muito jovem, nasceu no cativeiro babilônico e veio para a Palestina com Zorobabel. Tem mais um profeta que nasceu no exílio babilônico. Nós vamos aqui conhecer um pouco mais do profeta Zacarias. O que significa o nome Zacarias? O nome do profeta significa Deus lembra, ou Deus recordou-se, né? E Zacarias então provavelmente nasceu na Babilônia e estava entre os remanescentes que retornou a Jerusalém em 538 a.C. E ele estava sobre a liderança de Zorobabel e de Josué. Olha que coisa interessante. Observamos que em datas posterior, quando Joaquim era sumo sacerdote, Zacarias teve a oportunidade de suceder o seu avô. Por quê? Porque o seu avô era chefe de uma família clã, né? O avô de Zacarias era chefe de uma família clã sacerdotal. Mas o que é uma família clã sacerdotal? Essa família clã fala sobre de uma família unida a uma determinação e uma linhagem. Então eles pertenciam a quem? A família sacerdotal, né? Que
alguns estudiosos ainda acreditam, preste bem atenção, alguns estudiosos ainda acreditam que o pai de Zacarias, chamado Baraquias, tenha morrido ainda muito jovem, por isso Zacarias sucedeu o seu avô. Muito bem. Observamos aqui que a família clã, ela era uma família raiz do povo israelita. Era dessa família que não ia acabar a nação israelita. Muito bem. E aqui eu quero encerrar o nosso comentário sobre o primeiro subtópico e passar para o segundo subtópico, que fala sobre a mensagem do profeta Zacarias. Qual que era a mensagem profética do profeta Zacarias, né? Observamos que a profecia de Zacarias, ela começa com uma chamada ao arrependimento. Zacarias também foi usado muito por Deus para chamar o povo ao arrependimento, mas em seguida Zacarias começa a ter visões, e durante o seu livro observamos que ele teve 8 visões. Cada uma delas tinha o objetivo de encorajar os judeus no término do templo, na reconstrução da cidade, bem como no restabelecimento da fé e do governo. Observe só qual que era, aleluia, a mensagem do profeta Zacarias. Era que o povo, aleluia, voltasse, além de construir o templo, também restabelecesse a sua fé, né? E também do governo. Os primeiros 8 capítulos são sobre a reconstrução do templo, e os capítulos restantes, 9 e 14, têm sido alvo de muitas discussões entre os estudiosos, pois parece ter sido escrito 30 anos mais tarde. Muito bem, então causa as polêmicas entre os estudiosos. E nós observamos aqui então que nesse primeiro tópico, nós estamos conhecendo aqui um pouco mais do profeta Zacarias. Nós observamos que o que nós vemos aqui, o versículo 9 ao 14, que demorou aí cerca de 30 anos mais tarde para ser escrito, gerando-se uma dúvida sobre a autoria de Zacarias, que entretanto essa discussão não deve minimizar a importância da mensagem contida no livro. Mesmo que você tenha uma polêmica, que tenha aleluia, discussão sobre o profeta, sobre o livro do Zacarias, que isso não venha minimizar a importância da mensagem contida no livro. Então há um destaque das suas visões pelo simbolismo apocalíptico encontrado. Observamos que é o livro do Velho Testamento, que é quase igual ao livro de Apocalipse, pois trata-se de visões proféticas. Muito bem. No ponto 3 fala sobre a convocação geral ao arrependimento. Isso significa que através da profecia do profeta Zacarias, ele convocou, né, a toda a nação para se arrepender. Olha só, quando a obra do templo tinha pouco mais de um mês e a sua singeleza não se equiparava ao templo anterior, o povo sentiu-se desanimado. Quando eles começaram, eles viram que aquele templo ia ser bem mais inferior do que o templo
que antecedia, eles começaram a desanimar. Mas aí é que entra a palavra profética com o objetivo de advertir contra a evidente, e crescimento de disposição deles em voltar às mesmas práticas de seus pais, ou seja, a desobediência ao Senhor. Esse comportamento de seus antepassados havia trazido juízo de Deus sobre ele. Por exemplo, como eles ter sido levados para o exílio babilônico era resultado da desobediência dos seus antepassados, culminando com o exílio babilônico. Então observamos que a palavra do profeta, ela é simplesmente um lembrete do que tinha acontecido, no passado, e de com eles estavam tendenciosos a repetir os mesmos erros. Isso é, que se eles continuassem com aquele desânimo, o desânimo faz com que a pessoa desobedece, e ao desobedecer, eles estariam caindo no mesmo erro que os seus antepassados. Então a palavra do profeta era chamada para o arrependimento e também advertência para eles não cair no mesmo erro. Por quê? Ignorando a restauração da casa do Senhor, numa clara demonstração de pouco ou nenhum interesse pelas coisas espirituais. Era isso que eles estavam demonstrando. Então veio a palavra do profeta Zacarias para lembrar eles que os seus antepassados sofreram tantas ruínas, tudo isso por causa que eles desobedeceram. Muito bem, muito bem. O que eu aprendo aqui? Eu aprendi que é preciso entender que o verdadeiro arrependimento não traz de volta é preciso entender que o verdadeiro arrependimento não traz de volta as antigas práticas. O arrependimento sincero produz um novo modo de vida, um novo modelo de vida. Por isso que Paulo escreveu lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, diz que se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Muito bem. Então o profeta Zacarias não somente motivou, mas também lhe deu uma visão dos propósitos de Deus para depois da reconstrução da casa. Ele deu uma visão mostrando o que Deus ia fazer após a casa ser reconstruída. Amém? Somente até aqui. E Deus abençoe você. Mesmo que você assistir essa videoaula, não deixa de ir na Escola Bíblica Dominical, na sua igreja onde você congrega. Amém? Muito bem.